Olá, meu nome é João Marcos e junto das alunas Gabriele Martins, Sara Sofia, Estela Carvalho, Daphne Teixeira, vamos aqui apresentar o nosso trabalho sobre violência para defini-la, caracterizá-la e tentar explicar como ela ocorre. O conceito de violência é ambíguo, complexo e implica em vários elementos e posições teóricas e variadas formas de solução ou eliminação. As formas de violência são tão numerosas que é difícil de listá-las de forma completa. Tendo isso em mente, podemos tentar conceituá-la e caracterizar suas formas, sendo elas muito conhecidas ou desconhecidas entre as pessoas. Violência hoje em dia é considerado todo e qualquer ato ligado a causar danos físicos, morais, psíquicos que produzem humilhação, ameaça e ofensa, ou, obviamente, matar um indivíduo, si próprio ou um grupo de pessoas. A violência desde sempre existiu dentre os seres humanos, seja desde os primórdios ou até mesmo atualmente. Mas nem sempre foi conhecida ou tratada como nós estamos acostumados, já que o conhecimento e as medidas que tentam diminuir suas ocasionalidades se formam de acordo com a evolução da sociedade e o tempo com que ela passa. De modo filosófico, a violência expressa a prática contra a vontade ou liberdade de um indivíduo ou indivíduos. Classificação da violência urbana. É possível caracterizar a violência urbana em 6 tipos diferentes: violência criminal, violência política ou das instituições públicas, violência social e econômica, violência simbólica, macroviolência e, por último, mas não menos importante, a violência autoinfligida. A primeira que vamos citar é a violência criminal, que é a mais repercutida e é definida como todo tipo de violência que contraria as normas legais, como, por exemplo, crimes, contravenções penais e etc. Violência política são ações que colocam o Estado como praticante da violência, podendo ocorrer em qualquer regime político. A violência social é o tipo de violência que ocorre devido à estrutura fragmentada e desigualdades sociais, também podendo condicionar outros tipos de violência, como a criminal. Violência simbólica é um conjunto de ações que causam não danos físicos, e sim psicológicos, como traumas, ou seja, viola diretamente a integridade da vítima. Exemplos disso são atitudes injustas, condições inadequadas e degradantes para outros indivíduos, como o racismo. A macroviolência são as violências no sentido de guerra e terrorismo, violências espacialmente enormes. Por exemplo, o Brasil, que possui uma taxa de violência criminal altíssima, com atos de violência de assassinato, poderiam ser classificados como macroviolência. A violência autoinfligida é o tipo de violência ao próprio indivíduo, ao próprio corpo, podendo ser dividida em violência autoinfligida como suicida, ato tentado ou ato feito, ou agressão autoinfligida. Fatores sociais. Analisando a cultura brasileira, é possível encontrar alguns fatores que levam às condições de violência. Entre eles estão o aumento das tensões sociais, pois, mesmo aumentando as medidas punitivas, os problemas de violência continuam sem solução. Com a mudança do plano do governo para um neoliberal, focado em privatizações e cada vez menos gastos governamentais, deu como consequência um processo de criminalização da pobreza, lotando o sistema carcerário brasileiro. Em termos de dados estatísticos, podemos analisar questões mais específicas, tais como as taxas de violência contra homens e mulheres no geral, homens e mulheres negros, jovens e outros mais aprofundados. E para nos auxiliar, podemos consultar o Atlas de Violência e observar os gráficos anuais e mensais, principalmente no Brasil. Primeiramente, vejamos a taxa de violência por gênero e raça contra homens e mulheres, no qual teremos um índice maior se compararmos com os gráficos de homens e mulheres não negros. Vejamos no gráfico. Esses gráficos são um dos mais recentes, sendo este o ano de 2017, tendo uma diferença nos índices absurda com os maiores números do gráfico de mulheres negras. Analisemos também a violência contra jovens e adolescentes, na faixa etária de 15 a 29 anos, no ano de 2017. O estado de São Paulo foi o que mais reduziu a quantidade de homicídios ocorridos entre pessoas entre 15 e 29 anos no Brasil. A diminuição foi de 35,7% em 10 anos. Nesse período, a taxa caiu de
de 28,7 em 2007 para 18,5 homicídios por 100 mil jovens em 2017. Finalizando, utilizamos mais dois gráficos para mostrar um fator interessante e diferenciado. Se compararmos todos os estados, vemos que a maior metrópole do Brasil é o que possui o menor dos índices desses gráficos, e também como a maioria dos outros que analisamos. Para os estudiosos de violência no país, diz que essa redução tem mais um motivo. São Paulo, Rio e alguns outros estados interromperam o processo de crescimento dos homicídios porque foram capazes de formular minimamente políticas com foco em redução de violência letal, afirma Samira Bueno, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A violência é multicausal. Tendo o ser humano como seu agente de propagação, ela se adequa a seus interesses, manifesta-se de diversas formas e maneiras, tendo suas consequências inúmeras, muitas das vezes irreversíveis e sempre negativas. Santos Dumont é relativamente considerado uma cidade pequena, com cerca de 46 mil habitantes, mas ainda assim há uma taxa de violência. A cidade tem um índice de morte, como todas as outras, mas o seu é um dos menores em relação a cidades de 40 a 50 mil habitantes. Santos Dumont apresenta um índice de 6,45% de crimes violentos a cada 100 mil habitantes. A média de outras 19 cidades comparadas é de 63,23%, ou seja, Santos Dumont apresentou uma taxa muito menor que a média de crimes violentos, levando em conta as 19 cidades analisadas, sendo um ponto positivo, já que atualmente até mesmo cidades pequenas estão crescendo o índice de violência. Entretanto, não devemos comentar somente sobre crimes violentos, já que em relação à violência contra a mulher, por exemplo, é registrado cerca de 300 casos de violência contra a mulher por ano, o que inclui casos como violência doméstica, violência psicológica e agressões físicas, sem também ignorarmos a violência verbal e dentre outras, que é um pouco mais difícil de trabalhar com números, que atrapalham a sociedade e machucam o psicológico das pessoas. Contudo, concluímos que essa pesquisa aprofundada sobre o tema tem grande importância, pois com ela temos uma visão mais ampla e profunda sobre o que é violência, indo além de somente dizer o que é violência, e sim analisando números, influências e consequências, entendendo que a violência é algo bem mais sério e profundo, que deve ser mais levado a sério, independente de qual tipo seja. E é esse o nosso trabalho, espero que você tenha gostado.